Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa do setor praticamente imobiliário, setor de shopping center, setor de varejo, enfim, tem diversas relações ali, é um setor que depende de diversas variáveis dentro da economia nacional. Estamos falando aqui da Allos SA, que é a antiga Aliança Sonae e que depois daí foi uma série de fusões que ocorreu ao longo da história da empresa e tudo isso aí você vai ficar sabendo no vídeo de hoje aqui. Mas para falarmos da Allos, a Allos foi sugerida aqui pelos nossos inscritos, né, que nos pautam, que nos manda aqui as sugestões das empresas que nós vamos analisando, né, diariamente aqui no canal Silas de Grafim. No caso da empresa, a sugestão partiu do meu amigo Júlio Ferreiro, grande Júlio Ferreiro, parceiraço aqui do canal de longa data. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio de sempre aí, Júlio. Também quem sugeriu a Allos é outro parceiraço também de longa data do canal. É ele, Aldo Hélio Magalhães, grande Aldo. É uma honra sempre ter você conosco. Muito obrigado também por estar junto conosco nessa caminhada aqui. Jorge Pereira, que também acompanha de perto a Allos, um forte abraço, muito obrigado também por estar junto conosco aqui no canal Silas de Grafim. Caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Grafim, manda a sua sugestão, mas aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Só lembrando, anota aí ó, na sua agenda, 20 de julho, dia 20 de julho, estaremos realizando mais um curso de análise de balanços para investimentos e introdução ao valuation, nos cursos aqui online, curso pela plataforma Google Meet, ao vivo, onde estaremos aqui durante 3 horas, das 19 até as 22 horas, ensinando como que prospectamos as informações, como que nós trazemos as informações, como que nós planilhamos e como que nós interpretamos para quê? Para escolher sempre as melhores empresas na hora de investir. E isso não é sorte, isso não é aposta, isso é estudo, né? Então nós vamos fazer estudo, escolher sempre as melhores empresas, com isso minimizando riscos e ampliando as possibilidades de retorno nos nossos investimentos. Então, para você aprender análise de balanços e aprender valuation, venha junto conosco, manda mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp que aparece aqui na sua tela, que eu já vou deixar uma vaguinha reservada para você, já que as vagas são limitadas. E o valor do curso, apenas R$ 60. 3 horas de curso com apostila, com planilhas, interatividade, esclarecimento de dúvidas, 3 horinhas que estaremos juntos por apenas R$ 60. Então manda mensagem aqui no WhatsApp que eu já deixo essa vaguinha reservada. Bom, quando eu digo aqui da Allos, que a Allos é uma história que ela vai juntando diversas outras empresas e tudo começa naturalmente uma empresa pequena em 1975. Imagina assim, lá na década de 70, os comércios ainda eles eram todos comércios de rua, né? Então não tínhamos os shoppings e o que tínhamos ali, esporadicamente, lojas de departamentos, né? E a partir dessa época ali que começa a surgir os shoppings e lá no Nordeste, através de Newton Rick, surge o segundo shopping no Brasil, né, que é o Shopping da Bahia, né? E o Shopping da Bahia, que na época pertencia ao Nacional Iguatemi, que era do Newton Rick. Só que daí na sequência ele vai tocando ali, porque ele tinha também a carreira política e ia tocando também essa parte de shopping. Só que daí em 2004, o Renato Rick é que assume o comando da empresa. E aí quando ele assume o comando da empresa, ele impulsiona o crescimento através de parcerias, e aí cria a Aliança Shopping Centers. E aí, a partir desse momento, começa daí o desenvolvimento de shopping centers em diversas localidades. Então, começa a ampliar cada vez mais a atividade da Aliança como uma grande administradora de shopping centers. Já em 2006, inaugura diversos shoppings, tanto no Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis, Belém. Já no ano de 2010, faz o IPO com a entrada de recursos, continua todo o processo de expansão. Então, estamos falando aqui do Aliança Shopping Centers. Só que, em paralelo a isso, no ano de 1999, também o Sonae Sierra vem para o Brasil também investir na parte de shopping. Então, é uma segunda empresa na área de shopping centers que também
começa a investir no Brasil e aí já funda o Parque Shopping Dom Pedro, lá em Campinas, né? Falando em Campinas, um grande abraço ao Henrique Degraf Solaninho e também a Nath, a doutora Carol, médica, né? Muito obrigado lá também pelo apoio de vocês de sempre lá. Já em 2004 também inaugura daí o Boa Vista Shopping em São Paulo e aí depois começa também a espalhar shoppings por todo o Brasil, principalmente em Manaus, daí na sequência em Uberlândia. Em 2011 faz o IPO. Duas histórias, Allianz Shopping e o Sierra. Mas tem uma terceira história, BR Malls, a BR Malls que surge lá em 2006 e principalmente com os investimentos do grupo GP, também surge o BR Malls. Então são empresas voltadas ali à parte da administração de shopping. No ano de 2019, nós temos a fusão entre o Allianz e o Sonai Sierra. E aí que surge então o Allianz Sonai Shopping Centers, que é a união das duas. E agora, mais recentemente, em 2022, aí nós temos o quê? Agora a união também da BR Malls. Então ocorre uma fusão da BR Malls se tornando aqui na Allos, trocando o nome da empresa e passando a ser Allos, que é uma grande administradora de shopping centers no Brasil. Só para ter uma ideia dessa grandeza, são 51 shoppings administrados pela Allos. Desses 51 shoppings, 45 são próprios, são da própria Allos, que ela construiu, ela é dona e ela que administra, e os demais daí ela apenas faz a administração. E dentro desses shopping centers ali, eles estão dentro dessas estruturas todas, 13 mil lojas. Só para entender como é que funciona a parte de shopping, o shopping então, essas empresas, elas constroem o shopping, vendem o ponto comercial, mas o imóvel permanece deles. E aí os lojistas pagam aluguel para essas administradoras. Além de toda a parte de locação das lojas, claro que daí faz toda a parte de administração, também tem a parte dos estacionamentos, que também entra a receita dos estacionamentos para as administradoras. Então, essas administradoras, elas constroem, vendem o ponto, mas permanecem com a receita recorrente dos aluguéis. E toda a parte de estacionamento continua também pertencendo a eles, e aí eles terceirizam e aí passam a receber o aluguel, né, ou a administração desses estacionamentos ali. Mas enfim, hoje, para entender como que está a situação da Allos, estamos trazendo aqui o balanço do primeiro trimestre de 2026 e também os balanços anteriores para, no processo de comparação, entender como que vem o funcionamento, como que vem sendo o andamento da Allos SA. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Allos SA e vamos entender, né, que quando nós vamos fazer investimentos em ações, nós estamos entrando sócios numa empresa e temos que saber o que é essa empresa, o que tem dentro da empresa, como que é o funcionamento da empresa. A Allos, como já citado anteriormente, ela é uma grande administradora de shoppings, né? E aí, por ser uma grande administradora de shoppings, o que ela faz? Ela ou constrói e depois administra, ou ela adquire parte ou a totalidade de shoppings. Então, na verdade, ela acaba sendo uma grande empresa de investimentos dentro de um setor imobiliário. E aí ela vai viver do quê? Do aluguel e, esporadicamente, da venda desses imóveis aqui. Então, lá em 2022, só para ter uma ideia, nessa época aqui ainda era a Aliança Sonai, né? Então era uma empresa de 12 bilhões, 285 milhões de reais, que era o patrimônio total da Allos. E aí nós temos aqui um investimento que são as participações que ela tem em cada shopping. Então imagine o seguinte, cada shopping é uma empresa, né? Então ela constrói esse shopping e coloca em funcionamento e aquilo ali passa a ser uma empresa. Constrói mais um, passa a ser uma outra empresa. Então ela passa a ser sócia de diversas empresas. Então, cada shopping é uma empresa e ela passa a ser sócia de todas as empresas. E aonde que aparece isso aqui? Aqui nos investimentos. Tanto é que se veja que lá em 2022 era 8 bilhões, então dos 12 bilhões e 200 de ativo total, 8 bilhões e 200 era parte desses investimentos. E aí o que a empresa tem? Ela tem um ativo circulante, que é o capital de giro, que vai movimentar a empresa no dia a dia 3 bilhões e 200 lá em 2022, e nesse ano a empresa tinha em caixa 2 bilhões e 500 e tinha também 323 milhões enquanto CCB. Naturalmente que não tem estoque, porque ela não vende nada, ela simplesmente
simplesmente é uma administradora de imóveis, né? E aí os outros créditos aqui, demais valores a receber, em especial tributos a recuperar. Já para 2023, aí o que nós temos? A fusão com a BR Malls. E aí, quando surge a fusão, junta todas essas empresas numa só. E aí, consequentemente, também troca o nome, sai de Aliança Sonai e passa a ser Allos. E aí a empresa passa a ser agora de 27 bilhões de reais. E aí esses investimentos, olha só, eles saem de 8.200 para 22 bilhões. E o capital de giro aumenta um pouquinho aqui para 3 milhões e 800, mantendo os 2 bilhões no caixa, 647 milhões em contas a receber. Já para 2024, ela permanece aqui nos 27 bilhões, e aí nós temos aqui o capital de giro subindo para 4 bilhões e 200, o caixa chegando agora a 3 bilhões e 300, 492 milhões em contas a receber. Já para 2025 ela recua um pouquinho para 26 bilhões de reais, diminui o caixa aqui para 3 bilhões e 300, o capital de giro para 3.300 e o caixa diminui para 2 bilhões e 430. E repare que a empresa não vem fazendo mais novos investimentos, né? Tanto é que aqui sai de 22 para 21 para 20, e agora em março de 26 com 20 bilhões também. Então, ela juntou e agora manteve tudo aquilo que ela tem. O patrimônio total, 24 bilhões, diminuindo aqui o capital de giro para 2 bilhões e 900, 2 bilhões e 100, a posição de caixa da Allos, agora em março de 2026. Então, a Allos é a união lá desde trás, onde tínhamos lá o Aliança Shopping Centers, aí mais o Sonai Sierra, Aliança Sonai, e agora com a BR Malls, aí passa a ser Allos, então todos esse conjunto de empresas passa a ser esse valor aqui de 27 bilhões, 26, 24. O endividamento do grupo todo, ele era de 4 bilhões e 400 lá no ano de 2022, equivalente a 35,9% de todo o ativo da empresa. Essa dívida, quando junta com a BR Malls, vem não só o patrimônio da BR Malls, mas também vem a dívida da BR Malls, e aí passa a ser uma coisa só, 12 bilhões e 500 a dívida total, porém com patrimônio de 27 bilhões, e aí nós temos aqui 45,4%. No ano seguinte, nós temos aqui 13 bilhões de reais de dívida, 48,2%. No ano de 2025, fecha com 12 bilhões e 146,6%, e agora 11 bilhões e 847,5%. Então, assim como a empresa, ela parou de fazer novos investimentos, e como nós vimos há pouco aqui, ela acabou também diminuindo o seu capital de giro, mas em contrapartida, ela também diminuiu a sua dívida, tanto no curto prazo, que de 2 bilhões e 200 cai para 1 bilhão e 200, e agora cai para 1 bilhão e 42, como na dívida total de 13 cai para 12, agora 11.800. Tá. Como que essa empresa ganha dinheiro, como que gera os resultados da empresa? Isso nós vamos ver aqui na DRE. Então, na demonstração, ela tem aqui a receita, basicamente, das locações. Então, quando todas, como eu falei há pouco para vocês, uma empresa de shopping, ela é dona do imóvel e ela recebe o aluguel e aí administra todo esse imóvel. Esse aluguel, na época lá só do Aliança Sonai, era de 1 bilhão e 100. E aí ela tinha um custo, né, para manutenção dos shoppings lá de 309 milhões, sobrando um lucro de 801 milhões de reais. Tinha toda uma parte de despesas operacionais, que é o salário da parte de segurança, material de limpeza, a parte comercial dos shoppings, 331 milhões de reais. Sobrava um lucro operacional de 469 milhões. Como a empresa utiliza também capital de terceiros, teve aqui a despesa financeira, sobra um lucro antes dos impostos. Paga os impostos sobre o lucro, sobrava 222 milhões de lucro lá para a Aliança Sonai em 2022. Quando juntou com a BR Malls, essa receita pula para 2 bilhões e 700. Só que nesse ano aqui ela tem um lucro líquido de 3 bilhões e 400 porque ele foi impulsionado por venda de alguns shoppings, de alguns imóveis que esporadicamente eles fazem, que é a chamada renovação de portfólio. Então, com isso, ele passou a ter aqui um lucro de 3 bilhões e 400, porém, esse lucro não recorrente. Né? Já em 2024, temos aqui a receita dos aluguéis, 2 bilhões e 700, e um lucro de 811 milhões de reais. Em 2025, 2 bilhões e 800 de receita de aluguéis, 945 milhões de lucro. E nos 3 primeiros meses do ano de 2026, 663 milhões de receita, 266 milhões de lucro. Então vejo aqui, tirando 2023, que temos um não recorrente, as margens, que antes só a Aliança era 20,
com a Allos agora 29%, 33%, 40% a margem líquida da empresa. Só comparando aqui com março de 2025, onde o faturamento era de 649 milhões, ele aumentou um pouquinho aqui para 663 milhões. O ano passado nós tínhamos 278 milhões de lucro, esse ano 266 milhões de lucro. Então, apesar de uma pequena elevação no faturamento, o lucro ainda ficou um pouquinho menor do que foi no mesmo período do ano passado. A situação financeira da Allos muito confortável. Ela vem aqui com um índice de liquidez de 2,81. Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,81, não tem problema financeiro nenhum. Endividamento. Sai com 35 lá na época de Allianz Sonai, quando junta as duas empresas vai para 45, para 48, aí começa a cair 46,5 e agora esse ano fecha com 47,52%. Margem líquida, como a gente viu há pouco, 20%, foi para 128, 29, 33, 40%, então tirando esse ano aqui que tem o não recorrente, as margens sempre muito, muito generosas mesmo. A rentabilidade do ativo, o retorno sobre o investimento, tudo que foi posto no patrimônio, lá na época, em 2022, gerou 1,81% de retorno, ele foi para 12%, cai para 2,98%, sobe para 3,63%, em 3 meses, 1,07%, projetando aí 4,2%, 4,3% para 2026. Os acionistas tiveram um ganho lá de 2,82% em 2022, 23% em 2023, 5,74% em 2024, 6,80% em 2025 e 2,05% nos 3 primeiros meses de 2026. Projetado para 12 meses, vai para aproximadamente 8,2% de possibilidade de retorno para os acionistas. Uma ação da Allos vale patrimonialmente R$ 25,71. Porém, para você comprar essa ação, no dia da gravação desse vídeo, você vai pagar R$ 27,05. Então, é uma ação que ela é vendida um pouquinho acima daquilo que ela vale patrimonialmente. Lembrando que ao comprar uma ação, você passa a ser sócio, passa a ser também dono, né, de uma pequena parte aqui dos shoppings administrados pela companhia. E, consequentemente, você também vai ter parte dos lucros gerados nessa operação. Então, com isso, você vai ter aqui um lucro por ação em se mantendo o que a empresa vem fazendo de 1,64 para cada ação. Esse lucro é seu, né? Só que nem todo esse lucro aqui ele é distribuído, então ele é reincorporado ao capital. Mas enfim, o lucro que você teve em relação ao valor que você investiu, ele vai te proporcionar em se mantendo o que a empresa vem fazendo uma rentabilidade de 6%. Dividendos por ação em 2026, a empresa faz uma boa distribuição de dividendos, R$ 2,34. Então, ela distribui todo o lucro dos últimos 12 meses e mais lucro de períodos anteriores, o que dá um yield de 8,65% retorno de caixa. PL, preço barra lucro, 16,49, 16 anos e meio para você ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 69,18% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores? Então aqui estão eles. O Canadá Pension está aqui, ó, 7,5%. O Guepardo também está aqui dentro, com 5,39%. SPX, o Sonai Sierra, que continua. Temos aqui também o Renato Rick, né, que foi dos fundadores lá desde 2004, tocando a empresa. Enfim, e aí o que nós temos aqui são 69% das ações que circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o Tag Along, 100%. Se a empresa for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. E olha só o gráfico aqui, extraído do Google, do comportamento do valor das ações da Allos, que ela vem, na época lá de Allianz Sonai, com praticamente R$ 30, aí ela cai, chega aqui, ó, R$ 16 em 2022, permanece aqui também durante 2023 num patamar bem baixo, que é R$ 16, só que em 2023 ela dispara. Aí ela começa a trafegar na faixa de R$ 25 aqui, com altos e baixos, só que daí em 2024 cai, em 2025 vem aqui para baixo de volta na faixa de R$ 17, R$ 18. E em 2025, olha só a escalada que deu o valor das ações da Allos, né? É claro que com oscilações para cima e para baixo,
baixo, mas chegando aqui praticamente a R$ 33, R$ 34 reais no começo agora de 2026. Só que não se sustentou, e aí também com a fuga de recursos externos que haviam entrado na Bolsa, esses recursos saindo, derrubou também o valor das cotações, chegando a R$ 27,05 no dia da gravação desse vídeo. Por aqui você vê quando que as ações da Allos tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Allos SA.